Muito bem, vamos começar agora a nossa segunda aula desse módulo Fé, o curso Lidere. Mas antes de começar a matéria da segunda aula, eu queria dar uma relembrada, uma revisada, apenas em alguns versículos que nós citamos na primeira aula e que são muito importantes para serem até memorizados por você. Aliás, parte desses versículos vão cair na avaliação. Então, é muito importante que você se esforce para memorizar esses versículos, até para que você possa acessá-los quando a sua fé estiver vacilando. O primeiro é a definição de fé que está escrita em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Tem outro versículo também que eu gostaria de deixar para vocês memorizarem, se esforçarem para memorizar. Está lá em Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24. Diz assim: porque na verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, se não duvidar em seu coração, mas crer que isso lhe fará, certamente tudo será feito. Vou repetir mais uma vez. Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24. Porque na verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que isso lhe fará, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebestes, isso será feito convosco. Esse versículo 24 é o que eu gostaria que você pudesse memorizar. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebestes, assim será convosco. Crendo que recebestes, assim será convosco. Então não é apenas pedir, é crer que já recebeu. Essa é a chave para a gente obter os benefícios da fé. Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24. Também, ainda em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, e especialmente o versículo 9, eu gostaria que você pudesse memorizar esses dois versículos, o versículo 9 e o versículo 13. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 13. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então são dois versículos chaves para a gente entender como é o processo da nossa salvação. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero ainda deixar o versículo de número 17, que é muito importante a gente gravar isso em nosso coração. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então a fé, ela entra por aquilo que a gente ouve. Ela começa por aquilo que a gente ouve. E aí ela se estabelece na mente, mas precisa descer também ao coração. E o que a gente ouve que serve para alimentar a nossa fé? A palavra de Deus. Vou repetir o versículo. De sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Os versículos são muito importantes para a gente gravar em nosso coração. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa fé sendo colocada em ação. A fé em ação. Porque a gente vem repetindo desde a primeira aula. Não basta uma fé intelectual. Não basta uma fé que concorda com a mente. Não basta o assentimento mental ou a concordância mental. É necessário que essa fé torne-se algo prático. E para se tornar prático, precisa descer ao nosso coração. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, por exemplo, para o Antigo Testamento, nós vamos ver alguns episódios em que a fé precisou ser colocada em ação. Aliás,
todo milagre, toda intervenção de Deus, todo fato sobrenatural que nós lemos na Bíblia, alguém precisou colocar a fé em ação. Quando Jesus curava as pessoas, quando ele, logo depois de curar as pessoas e Jesus as despedia, ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Quando nós olhamos para Jesus curando aqueles leprosos, por exemplo, ele diz: vai e mostrem-se ao sacerdote. Eles não ficaram ali olhando, esperando uma outra palavra de Jesus, ou esperando que as coisas acontecessem ali como um passe de mágica. Não. Fé, milagre não é um passe de mágica. Milagre é resultado da vontade soberana de Deus, mais a nossa fé colocada em ação. Então, vontade soberana de Deus, mais a nossa fé colocada em ação é igual a milagre. Então, aqueles leprosos ali, quando Jesus disse: vai e apresentem-se ao sacerdote, eles foram e se apresentaram. Quer dizer, eles colocaram a fé em ação. Eles não ficaram ali se perguntando: mas será? Não, eles foram e se apresentaram ao sacerdote. Quando Jesus manda os discípulos jogarem a rede de novo ao mar, a primeira reação deles é a dúvida, a incredulidade. Eles dizem: mas Jesus, nós já fizemos isso a noite inteira. E Jesus repete: lancem a rede ao mar. Debaixo da minha palavra, lancem a rede ao mar. E ali nós vemos os discípulos colocando a fé em ação. Eles lançam a rede ao mar e qual é o resultado? As redes voltam cheias de peixes. Por quê? A vontade soberana de Deus, revelada através de uma palavra, um comando de Jesus, mas a fé daqueles discípulos foi colocada em ação. Se Jesus dissesse: lancem a rede ao mar, e aqueles discípulos tivessem guardado a rede no barco e tivessem ido embora para casa, eles não experimentariam aquele milagre da rede cheia de peixes. Ou seja, não basta a vontade soberana de Deus. É necessário que a nossa fé também seja colocada em ação. No Antigo Testamento, nós encontramos ali o episódio em que Deus chama Josué e diz: eu quero que você diga para o povo marchar em volta dos muros de Jericó. E no 7º dia, depois de marcharem, vocês vão tocar a trombeta. E Josué chama o povo e diz: olha, Deus disse para que a gente marche em volta dos muros de Jericó. Veja bem, querido, eles marcharam em volta de um muro que ainda estava de pé. Ou seja, aquele ato de marchar em volta do muro foi a fé deles colocada em ação. Não bastou uma palavra, um comando de Deus. Foi necessário que a fé deles fosse colocada em ação. E no 7º dia eles tocaram a trombeta. E quando eles tocaram a trombeta, os muros ainda estavam de pé. Então, tocar a trombeta em volta dos muros de Jericó também foi um ato de fé. Ou seja, a fé daquele povo sendo colocada em ação. Quando Moisés clama a Deus diante do Mar Vermelho, Deus disse: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. E colocar o pé naquela água, ou tocar o cajado naquela água, da parte de Moisés, foi a fé dele sendo colocada em ação. Porque quando ele tocou nas águas, o mar ainda não havia sido dividido em dois. Então, o comando de Deus, a palavra de Deus, mais a fé de Moisés colocada em ação é igual a milagre do mar dividido ao meio. A palavra de Deus, mais o povo de Israel marchando em volta dos muros de Jericó, foi igual a os muros caíram por terra. A palavra de Jesus, mais o ato de fé, a fé daquele paralítico colocada em ação, em que ele se levanta e vai até o poço, resultou no milagre. Então, a nossa fé, ela precisa ser colocada em ação. Muitos em nossos dias vivem apenas uma fé intelectual, uma fé de declaração. Ah, eu creio. Ah, eu acredito. Ah, Deus é poderoso, eu acredito. Ah, Deus pode fazer um milagre, eu acredito. Mas quando é requerido dele um ato de fé, ou é requerido que ele coloque a fé em ação, ele trava. Ou seja,
A fé dele não é suficiente para agir mediante aquilo que ele crê. Então, esse tipo de fé que não é colocada em ação não resultará em milagres. Importante você compreender isso, né? Quando nós olhamos para a Bíblia ainda, no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 18, diz assim: Vieram então os homens trazendo no leito um paralítico, e não achando por onde introduzi-lo na casa, por causa da multidão, subiram ao telhado. Olha a fé desses homens sendo colocada em ação. Eles poderiam ter chegado na porta e pensado: já está cheio demais, vamos embora para casa. Que pena, meu amigo, hoje não vai dar para você ser curado. Mas a Bíblia diz que eles colocaram a fé deles em ação, a ponto de eles subirem ao telhado e de lá descerem o paralítico. E aí a Bíblia diz em Lucas capítulo 15, versículo 20: Vendo Jesus a fé daqueles homens, disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Aqui nós vemos Jesus curando o paralítico usando a fé dos seus amigos. Querido, eu quero que você pare para pensar agora sobre o poder da oração feita com fé. Quando você, mãe, ora com fé pela salvação do seu filho. Quando você ora com fé pela libertação do seu esposo. Quando você, esposa, ora com fé pela conversão do seu marido. Quando nós, com fé, nos posicionamos em favor de alguém. Isso é intercessão. Intercessão sem fé não traz resultados. Agora, quando eu me coloco diante de Deus em intercessão, com fé, em favor de alguém, isso também vai produzir milagres. Muitos milagres que você já recebeu na sua vida, não foi por causa da sua fé, mas foi por causa de alguém com fé que clamou a Deus, que intercedeu e Deus interviu na situação, talvez nem por causa da sua fé, mas por causa da fé de alguém que orou e clamou por você. A importância da nossa fé ser colocada em ação. Esse bairro que a gente mora é muito difícil. As pessoas aqui, elas têm um coração muito duro. Mas você pode usar a sua fé para clamar a Deus, para interceder a Deus e ver então a situação da sua comunidade e da nossa cidade sendo mudada pelo poder da fé. Os meus vizinhos não gostam de reunir para orar. Eles não têm fé suficiente para vir numa reunião da célula. Mas você pode usar a sua fé. Comece a colocar os nomes dos seus vizinhos com fé diante do Senhor. Faça uma campanha de oração com fé em favor da conversão dos seus vizinhos. Coloque os nomes deles numa caderneta e ore por eles diariamente com fé, crendo que Deus pode restaurar, pode resgatar. Querido, Deus pode usar uma situação e quem sabe até uma calamidade ou uma fatalidade para despertar fé no coração dessas pessoas. Agora, primeiro, ele vai usar a sua fé. Tem líderes que estão esperando apenas que a fé das pessoas façam a célula dele crescer. Não, Deus está esperando que você coloque a sua fé em ação para que a sua célula torne-se uma bênção, torne-se um potencial e torne-se um instrumento de cura, de libertação, de salvação e transformação na nossa sociedade. Pela fé, nós podemos crer que as nossas células vão espalhar o poder de Deus por toda a comunidade, por toda a nossa cidade. Bom, a fé vê a resposta. A esperança cria uma expectativa. A fé já vê a resposta. Pela esperança, eu terei, talvez no futuro. Pela fé, eu já tenho, agora mesmo. A fé diz, eu tenho. A esperança diz, eu quero. A fé diz, eu tenho. Então a fé não vê o problema, a fé vê a resposta. O mundo está carente de crentes que tenham esse tipo de fé. A fé que vê a resposta e não o problema. Nós vemos muitos crentes quando vão pedir oração e eles veem o problema e eles dizem: irmãos, orem por mim porque minha vida está muito atribulada. Minha família está muito balançada. Meu casamento está muito fragilizado. Ora, isso não é fé. Isso não é fé. Agora, eu preciso declarar que pela fé eu já recebi
a resposta de Deus para tudo aquilo que eu preciso. Irmãos, eu preciso e eu quero que vocês me ajudem em oração, porque pela fé eu já vejo a minha família restaurada, pela fé eu já vejo o meu casamento transformado, pela fé eu já vejo a enfermidade curada, pela fé eu já vejo meu esposo trabalhando, pela fé eu já vejo meu filho na igreja, pela fé eu já vejo minha família aos pés de Jesus servindo a Ele. E eu preciso que vocês me ajudem em oração, para que eu não perca esta minha fé. Olha que diferença. Olha que declaração diferente. Pela fé, eu já tenho. A esperança diz, eu quero. A fé diz, eu tenho. Eu quero falar também sobre 6 inimigos da fé. Paulo, falando a Timóteo, ele diz, combati o bom combate. Completei a minha carreira e guardei a fé. Nós somos chamados a combater o bom combate da fé. Ou seja, ter fé, como nós já dizemos, começa como algo natural. Todo ser humano tem uma fé natural. Para desenvolver uma fé sobrenatural, é necessário conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, vivência com essa palavra e relacionamento com Jesus. Agora, para manter a minha fé, isso é uma batalha, é um combate. Paulo chama isso do bom combate da fé. Para manter a chama da fé acesa, eu preciso enfrentar uma batalha diária. E quando nós falamos de batalha, nós falamos de adversários, nós falamos de inimigos. Se Paulo fala que ele lutou o bom combate da fé, significa que ele lutou contra inimigos. E quais são os inimigos da fé? Primeiro inimigo da fé, inimigo número 1 da fé, falta de compreensão sobre o que significa ser nova criatura em Cristo. Inimigo número 1 da fé, falta de compreensão sobre o que significa ser uma nova criatura em Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo nos ensina que nós temos uma posição em Cristo. E isso não depende das circunstâncias. Tudo pode estar ruim, mas eu sou uma nova criatura. Eu posso ter falhado em alguma área, mas eu sou uma nova criatura. A falta de compreensão sobre o que é ser essa nova criatura dificulta a nossa vida de fé, porque nós vamos sempre nos comportar como a velha criatura, com a velha natureza pecaminosa e incrédula. Mas a nova criatura em Cristo é uma criatura cheia de fé. A minha posição em Cristo, ela é garantida pela fé. Pela fé sois salvos. A nossa salvação vem pela fé. Então, a minha posição em Cristo Jesus é de salvo pela fé. Nós não somos apenas membros de uma igreja. Nós somos parte do corpo de Cristo. Isso pela fé. Nós não estamos apenas militando uma guerra temporária que vai acabar daqui a pouco. Não. A nossa batalha é eterna. E o resultado dela é a eternidade. É a vida com Deus. Então, nós somos novas criaturas, criadas por Deus em Cristo Jesus, com a própria vida e natureza de Deus em nós. Isso significa ser nova criatura. Quando Jesus falou para Nicodemos sobre nascer de novo, ele pensou que Jesus estava falando sobre algo natural, nascer de novo do ventre da mãe. Jesus disse: eu não estou falando sobre reencarnação. Não estou falando que você vai nascer outra vez do ventre da sua mãe. Estou falando sobre ter uma nova natureza. E ser uma nova criatura é ver trocada a nossa antiga natureza humana por uma nova natureza divina. É isso mesmo que você ouviu. Em Cristo nós temos uma natureza divina. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Então, eu deixo de ser uma estrutura meramente humana, carnal e natural, para ser agora uma expressão do próprio Deus aqui na Terra. Ser uma nova criatura significa, então, receber a natureza
e a vida de Deus em mim. Então, quando eu me reconheço uma nova criatura, eu agora não tenho apenas a minha fé natural. Uma nova criatura tem a própria fé de Deus plantada em seu coração. Segundo inimigo da fé, não compreender a nossa real situação, ou não entender a nossa posição em Cristo. Nós sempre dizemos, eu estou doente, eu sou um derrotado, eu sou ruim nessa área, eu sou fraco nisso. Nós precisamos compreender que a Bíblia nos ensina que agora nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isto é um posicionamento. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A Bíblia afirma também, Paulo falando nos Filipenses, ele diz que nós podemos todas as coisas porque estamos posicionados naquele que nos fortalece. Então, em Cristo, nós estamos posicionados nas regiões celestiais. Nós estamos vivendo uma nova realidade. Em Cristo, nós temos uma nova natureza. Em Cristo, a fé de Deus habita em nosso coração. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, nós podemos todas as coisas. Então, não compreender a nossa situação ou a nossa posição em Cristo é o nosso segundo inimigo da fé. A gente está sempre lutando aqui na terra para ser alguma coisa um pouquinho melhor aqui na terra. Mas a Bíblia diz que em Cristo nós estamos assentados nas regiões celestiais. Terceiro inimigo da fé, falta de compreender a justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Logo, pelo novo nascimento, nós somos feitos novas criaturas. E agora, nessa nova criatura, eu posso dizer que eu fui justificado. A justiça de Deus me justificou. Não é o meu esforço, não é a minha luta diária para viver em santidade. A justiça de Deus me santificou. E quem é a justiça de Deus? Quem se fez justiça de Deus? O próprio Jesus, ao morrer na cruz no meu lugar. Eu não poderia morrer naquela cruz, apesar de que aquele sacrifício era meu. Mas o meu pecado, as minhas falhas, os meus erros, não me permitia morrer pelos meus próprios pecados. Alguém puro, alguém santo, alguém justo deveria morrer pelos meus pecados. E foi isso que Jesus fez. Antes de Jesus morrer pelos nossos pecados, nós podemos dizer que Deus vivia um dilema. Deus tinha podemos dizer, um problema para ser resolvido. Por quê? A Bíblia diz que a natureza de Deus é o amor. Deus é amor. Mas a Bíblia também diz que ele é justo. Ou seja, amor e justiça são partes da essência de Deus, da natureza de Deus. Então, por causa do amor de Deus, ele não poderia nos julgar ou nos condenar pelo nosso pecado. Mas, pela justiça de Deus, ele deveria nos condenar. Olha que dilema. Então, Jesus, ele se fez justiça em nosso lugar. A Bíblia diz que quando Jesus estava pendurado no madeiro, ele se fez maldição por nós. Ou seja, em Jesus, Deus lançou toda a sua justiça, toda a ira de Deus, que deveria recair sobre nós, recaiu sobre Jesus. Essa é a razão de Jesus na cruz ter dito: Deus meu, por que me desamparaste? Ali na cruz, ao receber o castigo pelos nossos pecados, a Bíblia diz isso em Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então ali na cruz, Jesus estava recebendo sobre os seus ombros toda a ira de Deus que deveria recair sobre os meus ombros. Então na cruz, Jesus se fez justiça por mim. Então o preço que eu deveria pagar, a minha culpa, Jesus pagou
e me justificou na cruz. Agora, Jesus é também a expressão do amor de Deus, porque ele morre no meu lugar, e só o amor pode fazer isso. A Bíblia diz: quem tem amor maior do que esse, que deu a vida pela remissão de muitos? Isso é a expressão de amor. Então a morte de Jesus na cruz do Calvário é ao mesmo tempo a expressão do amor, mas também da justiça de Deus. O amor de Deus foi derramado em nós e a justiça de Deus foi derramada em Jesus. Quando deveria ser o contrário. A justiça de Deus deveria ser derramada em nós por causa do nosso pecado. Mas olha que expressão de amor. O amor de Deus é derramado em nosso coração. E a justiça dele é derramada sobre Jesus quando Jesus morre naquela cruz. Então, não entender essa justiça enfraquece a nossa fé. Porque a gente fica o tempo todo lutando contra o pecado. E a nossa luta não é mais agora contra o pecado. A nossa luta contra o pecado, na verdade, já foi vencida na cruz. Então, agora, em relação ao pecado, nós não lutamos contra ele. Nós fugimos do pecado. Nós simplesmente dizemos: pecado, você não tem mais domínio sobre mim. E acabou. Não tem que ficar brigando com o pecado, lutando com o pecado, porque o pecado já foi vencido na cruz do Calvário. Jesus já se fez justiça em meu lugar. Jesus já se fez justiça em seu lugar, para que agora o sangue dele derramado na cruz do Calvário possa nos purificar e nos perdoar de todo pecado. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, não entender essa justiça de Deus lançada sobre Jesus impede que a gente confesse o nosso pecado. E por que muitas vezes nós não confessamos o nosso pecado? Porque nós não temos fé suficiente para crer que os nossos pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. Então, o terceiro inimigo da fé: não compreender a justiça de Deus expressa através de Jesus na cruz do Calvário. Quarto inimigo da fé: não compreender o nosso direito de usar o nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 16. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, em meu nome, ele vos concederá. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Nós precisamos aprender, como igreja, a usar o poder que já foi liberado a nós. O poder do nome de Jesus. No nome de Jesus tem poder. Declarar o nome de Jesus é mais do que simplesmente adorá-lo. É acessar a fonte de poder que há nesse nome. Então, não compreender o nosso direito de usar o nome de Jesus nos faz recuar na fé. Então, nós precisamos aprender a dizer: em nome de Jesus, esta enfermidade já foi curada. Em nome de Jesus, esse espírito maligno já foi expulso. Em nome de Jesus, o casamento foi restaurado. Em nome de Jesus, a porta de emprego já se abriu. Em nome de Jesus, pela fé, eu recebo. Nós precisamos aprender que nos foi dado o direito de usar o nome de Jesus como uma chave, como um segredo, como um passaporte que nos dá respaldo para acessar todos os benefícios que agora mesmo já estão nas regiões celestiais. Efésios diz isso. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Bênçãos essas que estão reservadas nos lugares celestiais. Quinto inimigo da fé: não pôr em prática a palavra de Deus. Quinto inimigo da fé: não pôr em prática a palavra de Deus. A Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Então, confia no Senhor. E se eu confio no Senhor, eu vou confiar na palavra que sai da boca dele. Você tem confiado na palavra de quem? Ou a palavra de quem tem ganhado força e poder no seu coração? A declaração de quem te impulsiona a fazer alguma coisa ou te impede de realizar aquilo que Deus colocou no seu coração? Muitas vezes a nossa fé está naquilo que o marido diz, naquilo que a esposa diz, naquilo que o pastor diz, naquilo que um amigo diz. E a nossa fé, muitas vezes, é aquela fé de Tomé, que precisa de uma referência, que precisa de um toque de alguém, que precisa de uma palavra de alguém, precisa de um incentivo de alguém, precisa de um ânimo de alguém. Essa fé é a fé infantil.
É o grãozinho de mostarda que está começando. Mas você precisa desenvolver um tipo de fé que é firmado nas declarações que saíram da boca de Deus. Se Deus disse, eu creio. Se Deus falou, eu acredito. Se a palavra diz, então eu creio. Esse é o quinto inimigo da fé. É quando eu não ponho em prática. Se a palavra diz para eu fazer, então eu tenho que fazer. Se a palavra diz para eu impor as mãos sobre os enfermos e orar por eles, eu tenho que impor as mãos sobre os enfermos e orar por eles. Eu preciso pôr em prática aquilo que a palavra de Deus diz. Nos nossos dias, nós temos muitos crentes intelectuais. Nós temos muitos crentes que entendem muito sobre fé, mas ainda não têm coragem de pôr em prática a palavra de Deus. Nós vemos muitos irmãos nossos que têm obtido muitas bênçãos e muitos milagres e muitas respostas da parte do Senhor. Por quê? Porque eles abandonaram a timidez, eles venceram a timidez, eles venceram o medo e estão colocando a fé em prática. E eles estão vendo enfermos sendo curados porque estão tendo coragem de impor as mãos sobre os enfermos e orar por eles. Sexto inimigo da fé: não manter firme a nossa convicção. Não basta ganhar fé, é preciso manter firme a nossa convicção de fé. Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da nossa salvação. Então, nós vamos manter firme a nossa convicção. Nossos lábios precisam expressar aquilo que o nosso coração já está convicto. Porque se no nosso coração não tiver convicção, nos nossos lábios sempre haverão palavras de incerteza e de incredulidade. Mas quando nós combatemos o bom combate da fé, nós entendemos que a nossa fé vai sendo fortalecida. A nossa fé vai sendo corroborada, a nossa fé vai sendo revestida cada vez mais. E quanto mais eu ponho em prática a minha fé, mais ela vai sendo fortalecida. Por isso, nós não podemos fugir das necessidades, não podemos fugir dos problemas, não devemos fugir das aflições, porque elas vão pôr a nossa fé em prática, elas vão fortalecer a nossa fé. E quanto mais eu confesso a minha fé, mais eu mantenho firme a minha convicção. E quanto mais dificuldades eu vou enfrentando, maior a minha necessidade de manter firme a minha fé. Então, necessidades, problemas, lutas e aflições são estratégias que Deus usa muitas vezes para que a minha convicção de fé se mantenha firme. Quando o diabo te acusar de algo, declare que em Cristo Jesus não há mais nenhuma condenação. Quando o seu pecado vier ao seu rosto tentando te condenar, declare que em Cristo Jesus você já foi salvo, você foi perdoado. Quando as dificuldades tentarem te convencer que você não vai conseguir prosseguir, declare pela fé: em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas, não é algumas coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a enfermidade tentar te dominar, declare: Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Eu já estou curado em nome de Jesus. Eu já estou restabelecido em nome de Jesus. Nunca diga: eu tenho um problema. Eu tenho isso. Eu tenho um problema na coluna. Eu tenho um problema no estômago que não me deixa em paz. Eu tenho um problema no pulmão. Não. Você não tem esse problema. O que você tem de fato é a convicção de fé. Então, pela fé, você pode declarar: eu estou salvo, eu estou curado, eu estou liberto em Cristo Jesus. Então, recapitulando, os 6 inimigos da fé. Inimigo número 1, falta de compreensão sobre o que significa ser nova criatura em Cristo. Inimigo número 2, não compreender a minha situação ou a minha posição em Cristo Jesus. Inimigo número 3. Inimigo número 3, falta de compreender a justiça de Deus, ou falta de compreender que Jesus já fez justiça por nós. Inimigo da fé número 4, não compreender o nosso direito de usar o nome de Jesus. Eu fico com medo de usar o nome de Jesus diante de uma situação. Mas eu não posso ter medo, eu não preciso ter medo. Se o diabo se levantar, eu vou dizer: em nome de Jesus, saia. Se o diabo se manifestar, eu vou dizer: em nome de Jesus, cala-te. Seja repreendido. Sai agora, em nome de Jesus. É o poder do nome de Jesus que nos dá respaldo, autoridade para enfrentar as hostes espirituais da maldade.
Inimigo da fé, número 5, não pôr em prática a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que se eu pôr a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Você crê nisso? Eu creio. Então põe a mão sobre os enfermos. Nós precisamos pôr em prática a palavra de Deus. Só saber a palavra de Deus não vai trazer o milagre. A vontade soberana de Deus, ou seja, o comando de Jesus, o comando saindo da boca de Jesus, mas a minha fé colocada em ação é igual a milagre. Então, o quinto inimigo da fé é justamente não pôr em prática a palavra de Deus. A palavra de Deus me diz para eu fazer e eu não faço. Eu até sei, eu até conheço, eu até já li, mas eu não ponho em prática. Põe o pé no mar e marche. Não foi isso que a palavra de Deus diz? E o povo marchou. Marcha em volta de Jericó. E o povo marchou. Levanta-te e anda. E o paralítico levantou. Toma a tua capa e vai para a tua casa. E o cego se levantou e foi para a sua casa. Então eu preciso pôr em prática a palavra que sai da boca de Deus. Sexto inimigo da fé é não manter firme a nossa confissão. É balançar, é titubear, é não ter uma fé firme, uma fé convicta. E aí como é que a minha fé vai se firmar? Como é que eu vou manter firme a minha confissão de fé? Confessando, declarando, todo dia, diante de cada necessidade, diante de cada adversidade, diante de cada problema, diante de cada situação que se levanta, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de declarar derrota, ao invés de declarar que não vai dar certo, eu vou declarar, eu tenho fé que vai dar certo, eu tenho fé que vai funcionar, eu tenho fé em Cristo, pelo poder do nome de Jesus, eu já vejo essa situação se resolvendo. Pela fé que eu tenho no nome de Jesus, eu já vejo essa porta se abrindo, eu já vejo essa enfermidade sendo curada, eu já vejo fulano sendo salvo, eu já vendo a minha célula crescendo, eu já vejo a minha célula multiplicando, eu já vejo a nossa igreja alcançando essa cidade, eu já vejo o evangelho alcançando as nações da terra. Pela fé, eu declaro em Cristo Jesus que a sua vida nunca mais será a mesma. Pela fé, eu declaro que um novo tempo de Deus está sendo inaugurado na sua vida. Comece a pôr a sua fé em prática. Comece a orar com fé. Comece a declarar a sua fé diante das adversidades. Ao invés de se entregar a um problema diante dele, confesse a sua fé em Cristo Jesus. Não tenha medo de usar o nome de Jesus. E eu declaro que a partir do momento que isso se tornar uma realidade na sua vida, querido, a sua vida nunca mais será a mesma. Fé. Fé é a firme convicção daquilo que os meus olhos ainda não viram. E é a certeza daquilo que eu estou esperando. E a minha oração é que Deus encha o seu coração de fé, para que você seja um líder cheio de fé, incendiando essa cidade, incendiando as nações da terra, com um evangelho cheio de fé, cheio de milagres, cheio de manifestações do poder e da glória de Deus. Que o Senhor te abençoe ricamente, em nome de Jesus.